Esse é o Move On Cast. Eu tô muito feliz porque hoje é o Dia Internacional do Podcast. E eu presentearei vocês com duas pessoas maravilhosas ali no meio de campo, da narrativa, da comunicação, da gestão. Ele, Fernando Manfo, que é o rei das decisões. Rei das decisões. Ele vai te ajudar a pensar, a refletir com as suas perguntas transformacionais, inspiracionais, porque aqui no Move On Cast o futuro é escrito por quem sabe decidir, né, Fernando? Tem que saber decidir, porque são as suas decisões que te levam ao destino desejado. Então, se não souber decidir, dançou, né? Temos um convidado maravilhoso hoje, mais um convidado especial, porque quem vem no Move On Cast é especial, não é, Gabriel? Sente só a pressão desse nosso camisa 10, podemos dizer assim. Com mais de 25 anos de experiência, VP de produtos financeiros na Pefisa, focado em soluções financeiras inovadoras, sua experiência inclui fundar e é CEO da PagBem, desenvolvendo ecossistemas para o setor de transporte e rodoviário, especialista em estratégia, banco e gestão, impulsionando o crescimento e excelência operacional. Isso é só um pedacinho, de quem ele é, né? Aliás, aqui nesse podcast, é interessante, as pessoas estão falando que a gente está parecendo famoso. A gente é famoso. Sim. A gente é famoso. E aqui a gente se diverte, a gente só vem aqui para se divertir, certo ou errado? E levar uma mensagem de progresso além, né, Fê? Que é uma palavra que eu gosto muito, você sabe. Sempre. Você não deu o nome dele ainda, tá um mistério aí. Eu deixei pra você. Um mistériozinho. Claro, eu sou Meu inteligente. grande amigo Gustavo Maneiro, muito obrigado por estar aqui com a gente. Maravilha, sua presença aqui. Muito obrigado, boa tarde a todos. Um prazer estar com você, Gabriel, Manfio, toda a audiência aqui do Move On Cast. Acho que é uma alegria muito grande estar aqui hoje. Poder falar um pouquinho, né, da vida, da carreira, dos desafios. Acho que é um prazer e um privilégio estar aqui. Eu acho Obrigado. que... obrigado você. Eu já acho que a gente tem aqui essa obrigação no mundo, né, de compartilhar a nossa vida. Né? Porque é só compartilhando nossa vida, nossos sucessos, nossas derrotas, nossas questões, que muita gente que não tem certas possibilidades ou outras que estão pensando em campos diferentes do que fazem hoje, podem refletir sobre o tema. Então, compartilhar nossa vida faz bem para nós e faz bem para o outro também, né? Então, é muito legal. E eu queria dizer uma coisa muito interessante. Eu falo com muitos executivos, né? Muita gente top, assim, CEOs, papapá, mas nunca ninguém respondeu o WhatsApp tão rápido quanto o Gustavo. É impressionante. Desde sempre... Tá faltando trabalho, então. Cara, não, você é rápido, você nunca deixa de responder. É óbvio, tem as suas horinhas de... Mas assim, você sempre deixa... Eu acho que a melhor fala era nunca deixa de responder. Melhor do que mais rápido é nunca deixa de responder. E você nunca deixou de responder, seja qual foi a fase da sua vida. Ah, legal. Não sei se você sabia disso. Não sabia. Mas eu senti isso sempre. Não toda sabia. vez. Eu acho que eu tenho uma preocupação muito grande com os amigos, né? Acho que assim... acho que a maneira da gente se fazer presente, mesmo à distância... é mostrar, né, essa atenção, esse carinho, esse cuidado. Acho que isso eu procuro ter. Não sei se eu estou tão rápido assim. Pode ser não tão rápido na hora, mas é a atenção que eu quero dizer. Um lugar assim de poxa, não importa o que eu estou fazendo, onde eu esteja. Eu falava, Gustavo, oi. E aí, Manfio, tudo bem? Sempre, né? Seja em qualquer rede. Então isso é legal, porque no nosso tempo, a gente manter essa conexão com os amigos é muito poderosa, né? É verdade, é verdade. E o dia a dia, às vezes, nos dificulta, né, Manfio? Às vezes falta tempo, né? Pra gente poder estar com os amigos, pra gente poder trocar mais, pra gente poder ouvir mais as pessoas. Então, acho que a minha forma de me fazer presente é dessa forma. Acho que é falando no WhatsApp, mandando uma mensagem no LinkedIn, que aí você, mesmo à distância, você mantém essa conexão viva, né? Essa conexão, para mim, é fundamental. Eu acho que elas nos sustentam, né, Gabriel? Essa conexão humana é o que sustenta a gente. Ontem eu estava num evento e falavam-se do sistema, né? O sistema que nos prende, o sistema financeiro. Não só o financeiro em geral, onde a gente trabalha, mas também o financeiro no lance da gente estar sempre buscando grana, mais cargo, mais evolução, mais isso, mais isso. E eu estava comentando ontem que esse sistema nunca me pegou muito. Para quem me conhece, óbvio que a gente quer grana, etc e tal, mas nunca me pegou muito, né? Eu tinha cargos altos, eu largava, vou montar minha consultoria, né?
larguei agora um tempo, tô fazendo outro trabalho. São trabalhos diferentes que eu nunca deixo de fazer por causa do dinheiro. Óbvio que a gente busca, óbvio que a gente ganha dinheiro, é óbvio que a gente tem isso como meta. Mas tem alguma coisa além desse sistema e esse além, para mim, está nas conexões humanas. Né? Tá nas conexões humanas que a gente tem, não importa qual seja o movimento que a gente faz. E o Move Oncast é isso, né? É um movimento de conexões humanas em prol do crédito, né? Especificamente, em prol do autoconhecimento, da confiança, né? Da parceria. Falei demais, Gabriel? Gostei. Tem a ver também com a excelência operacional. Eu estava aqui apreciando esse momento de construção narrativa. Eu queria te perguntar, Gustavo, você chegou em lugares que poucas pessoas chegam. Assim como eu, você vem para São Paulo, a terra das oportunidades, e chega lá. Hoje, o que te realiza? Quando você vai trabalhar, quando tem as entregas, quando tem os desafios, no final do dia, o que faz a vida valer a pena ser vivida para você? Muito legal essa pergunta, Gabriel. E acho que é uma reflexão, né? Porque a gente fica, às vezes, tão no piloto automático, né? Tão no dia a dia, e às vezes acho que a gente esquece um pouquinho de pensar, né? Eu acho que tem dois lados, né? E dois lados que se complementam, o pessoal e o profissional, né? Acho que profissionalmente eu me sinto, de fato, uma pessoa muito realizada, né? Uma pessoa que veio do interior, fiz engenharia mecânica em Guaratinguetá, na Unesp, aí vim para São Paulo, puxa, o que eu faço da vida? O mundo banco se apresentou para mim, muito mais do que eu ter ido buscar, né? Foi uma circunstância. Qual foi o primeiro? Na verdade, acabou sendo uma financeira, foi a Fininvest, né? A oportunidade, inclusive, que eu conheci o Manfio. A gente né? conheceu lá. Nos conhecemos lá. Na verdade, eu comecei rapidamente na GM, né? Na área técnica da engenharia, mas rapidamente migrei para o mundo de financeiras, de banco, enfim. E vivi uma vida muito feliz, acho que, né, na Fininvest, no Unibanco, no Itaú, no BGN. Tive também sempre muita conexão com o varejo, né? O varejo onde eu estou hoje nas Pernambucanas, que recentemente fez 117 anos, né? Uma empresa centenária que faz parte da história da minha família. Um privilégio para mim estar lá hoje. Então também sempre tive muito conectado ao varejo. Fui... não só Pernambucanas, fui Renner recentemente, fui... E Renner na Realize. Na Realize. Realize, exatamente. Olha o trocadilho, perceberam? Tem um trocadilho aqui. Tentando realizar muito na Realize. E fui Magazine Luiza também, mas enfim, mesmo em bancos. Então, assim, a minha história em bancos de varejo, acho que sempre foi... Acho que de muita alegria, mais do que, eventualmente, né, os caminhos que você encontra, o espaço que você encontra profissionalmente, sempre foi de muita realização, sempre me senti muito realizado. E realização, para mim, tem muito a ver com... Bom, tem a ver com N coisas, né? Acho que tem a ver, primeiro, com um senso de realização, de você sentir construindo algo, né? Deixando a sua marca, deixando o seu legado. Eu sempre fui movido a essa construção, né? Poder materializar aquele esforço diário, aquela entrega diária. Então, isso, para mim, sempre foi muito importante. E eu tive muita felicidade também de sempre viver em casas com um clima maravilhoso, com pessoas que me ensinaram muito. Está aqui um exemplo de uma pessoa que sempre me ensinou muito, muito mais do que o profissional, pessoalmente também. Então, acho que sempre vivi ambientes muito leves, muito felizes, de muito aprendizado. Isso, para mim, é fundamental. Acho que vivi empresas muito consolidadas, né? Muito maduras nos segmentos que atuavam, mas também tive a oportunidade de empreender, que também foi um negócio muito bacana, que me levou para um outro lugar, né? E acho que reforçou esse mundo da construção, né? De poder pegar uma ideia, um PowerPoint e transformar numa empresa que virou uma das 3 maiores empresas do segmento, que foi recentemente fundida com uma multinacional francesa. E quando foi isso? Em que intervalo? Nós montamos a empresa em 2014 para 2015. Num intervalo de 8 anos, essa empresa virou uma das 3 maiores do segmento, uma empresa que tem um TPV aí de alguns bilhões de reais, enfim. Então, ela ficou bastante grande no segmento que ela atua. E você imaginar que era um PowerPoint, que
começou com 2, 3, 4 pessoas. Muito legal, hein? E que hoje, né? Que experiência incrível. É fantástica, né? De empregar tantas pessoas, tantas famílias, então tantos colaboradores que hoje vivem dessa construção e que acreditaram, né, que era possível transformar uma ideia num projeto, numa empresa vencedora. Acho que me orgulha bastante, é motivo de muita alegria. Então, acho que profissionalmente eu tenho muitos motivos para... E eu acho que esse senso de realização constante é o que me move. Eu teria enorme dificuldade, é engraçado isso, né? Até compartilhando alguma coisa que até pessoas próximas... Num dado momento da minha carreira, eu achava que, puxa, de repente eu quero ser um funcionário público, né? E aqui nenhum demérito a ser um funcionário público. Porque tinha algumas características nessa carreira que eu achava que tinham muito a ver comigo e com aquele meu momento de vida. E eu tive a oportunidade, eu passei num concurso que eu acho que, né, na Petrobras, que eu acho que muitas pessoas, não é bem uma carreira pública, mas é uma carreira, né, de uma sociedade de economia mista, que, enfim, tem características muito particulares. E aí, quando eu comecei a pensar o que me movia, eu comecei a olhar e ver, puxa, eu acho que eu gosto da coisa mais... incerta, né, aqui entre aspas, né, no sentido de coisas mais dinâmicas, que tem mais construção, que eu posso colocar um pouco mais da minha cara. Óbvio, Petrobras é um mundo gigantesco que tem, né, N oportunidades, mas poder dar um pouco mais da minha cara no dia a dia, naquilo que eu estava construindo, eu percebi que eu me identificava muito mais. Eu falei, puxa, não é esse caminho que eu quero um caminho de construir, de empreender, de pegar empresas, mesmo empresas mais sólidas pelas quais eu participei, né, e poder construir algo diferente naquele espaço, né, em que eu tinha alguma atuação, alguma liberdade de atuação. E eu fui me enxergando assim, então, como uma pessoa que gosta de fato de deixar uma marquinha, né, do tamanho que for, mas que tenha ali, né, que represente o esforço do seu trabalho, da sua construção, do seu empenho acadêmico, profissional, enfim. Então, do lado profissional é muito disso. Do lado pessoal, eu diria que eu estou com 50 anos, é engraçado, né? Quando a gente é mais jovem, a gente fala, puxa, pessoa de 50 anos, me lembro, pessoa de 50 anos na década de 80, né? Mas é passado, né? Passado. Não é mais assim. Não é mais. Mas é engraçado, puxa, 50 anos, será que eu vou ter aquela mesma vitalidade, aquela mesma disposição para começar algo do zero? E hoje eu me sinto essa pessoa, né? Eu me sinto num momento de vida muito feliz, acho que de reconstrução, de também construir algo novo, mesmo... Não vou dizer que eu estou na minha idade, porque são poucas as pessoas de 100 anos que eu conheça, mas num momento de vida em que eu poderia estar pensando mais numa continuidade, e eu vejo que sempre é tempo para recomeçar, sempre é tempo para construir, sempre é tempo para ser feliz. Então, pessoas que têm essa motivação de autoria, de criação do novo, tal, a continuidade é a inovação. É verdade. A continuidade é a inovação. Se você parar de inovar, parece que você travou. É verdade. Não existe continuidade sem inovar. Você vê eu criando um trabalho completamente novo, paralelo ao crédito e tudo mais, porque é a continuidade. Né? É isso. Quem sempre teve a vontade de assinar a autoria, que você falou de autoria aí, né? De ter uma autoria, de ter uma participação, de trazer o seu lugar único, né? A sua singularidade para os negócios. E negócios que não percebem a sua singularidade não te atraíam. Então, quando você é percebido com essa singularidade, isso se torna a rotina, né? Porque é por aí. Então, você está continuando. É exatamente isso, Mas foi uma construção para mim, de fato, né? Eu fui percebendo que, em algum momento, né? Porque também você... em ambientes, né, indústrias importantes, com um mercado, né, pujante, dinâmico, também há um nível, obviamente, de cobrança que você vai se preparando para isso. Muitas vezes você pensa, puxa, mas será que eu quero um lugar talvez mais calmo, mais estável? E você pensa isso em alguns momentos da sua carreira, né? Puxa, será que... E aí você percebe que não, de alguma forma é aquilo que te alimenta também, a sair da sua zona de conforto, a ser uma pessoa melhor, a pensar diferente, a fazer diferente, a entregar a sua melhor versão, né? Então, de fato, é uma construção, mas eu hoje me identifico muito mais com esse mundo, né? Onde, de alguma forma, o mundo me impulsiona também para ser uma pessoa melhor, um profissional melhor. E posso dizer que, nesse sentido, eu sou muito realizado.
Dr. Augusto Cury, ele tem uma reflexão que eu amo, que me ajudou até a realizar uma transição de carreira, depois de 16 anos na mesma empresa, que ele fala do que adianta ser a pessoa mais rica do cemitério. Porque caixão não tem gaveta, né? A gente leva da vida a vida que se leva. E quando você fala sobre recomeçar, esses dias eu estava conversando com a minha terapeuta. Ela falou, toda vez que você estiver na Bandeirantes indo para Jaú, conversa com aquele menino que chegou de Jaú em São Paulo com R$10 na carteira, alcançou coisas legais, hoje estuda, é um acadêmico. Eu tenho feito esse exercício, eu amo pegar a Bandeirantes, não estou fazendo publi para Bandeirantes e para rodovia, mas é uma das melhores, né, do Brasil. E eu fico conversando com o Gabriel de 20, 25 anos atrás. E aqui, como nós amamos decisões que geram liberdade, você conseguiu vivenciar um sonho da maioria dos meninos brasileiros. Você chegou num ápice profissional de performance, que é o que corrobora a sua jornada profissional, né, de muito empenho. Você chegou a ser jogador profissional, é isso? Conta pra gente. Não, porque eu ia perguntar isso, assim, qual foi uma frustração? Só pra sacanear ele. Tem que sacanear ele, porque isso, alguma coisa ele não deu certo. Eu acho que as perguntas se conectam bastante, inclusive. É que eu quis criar um storytelling, mas alguma coisa ele não deu certo. Ele foi pro endgame dessa... Não deu certo. Olha, é muito sucesso. Caramba. Eu tentei, Gabriel. Respondendo a sua pergunta, eu tentei. Eu sempre fui... Bom, eu gosto muito de esporte, sempre acompanhei muito, sou um aficionado de vários esportes, gosto muitas vezes de viajar só para poder assistir um esporte diferente, enfim. Então eu gosto muito. E eu joguei futebol a minha vida inteira, né? Principalmente na época de Tupã, né? Principalmente, não, fundamentalmente na época de Tupã. E eu treinei no time do Tupã, sei lá, provavelmente algo como mais de 10 anos, com certeza, talvez uns 12, 13 anos. E eu cheguei nas categorias pré-profissionais, digamos assim, né? Então eu era profissional, estava ali prestes a começar no time principal do Tupã, mas aí eu acho que chega um momento em que ou você se dedica exclusivamente ao esporte ou você tenta, né, a vida profissional, executiva, enfim. Eu acho que eu cheguei à conclusão de que eu não era tão bom assim. Certamente, o meu empenho acadêmico me tornaria um executivo melhor do que um jogador de futebol. Mas eu confesso que eu tenho uma certa frustração com relação a isso, que eu fico pensando, poxa, como seria, né, se eu tive a oportunidade de jogar, inclusive, né, com alguns jogadores que foram do profissional aí, de vários clubes, né, estava comentando aqui do Tupanzinho, que era de lá de Tupã, enfim, era de categorias um pouco acima. Então, sempre tive muitos exemplos ali, mas infelizmente eu acho que eu não tinha essa competência toda, preferi me dedicar. Mas você percebeu isso? Porque no meu caso, quando eu jogava no MAC, a minha mãe já decidiu isso por mim. Ela falou, filho, você vai fazer engenharia, né? Não vai entrar nessa de futebol, porque não vai rolar, não é pra você, não é seu mundo, não sei o quê. Vai fazer, mas mãe, quero fazer matemática. Não, engenharia. Nem futebol, nem matemática, engenharia. Você decidiu isso sozinho, a sua frustração, ou sua mãe deu uma empurradinha? Olha, eu diria que teve um empurrãozinho, viu, Manfio? Não foi tão definitivo assim, mas acho que tanto meu pai quanto minha mãe me incentivaram realmente a estudar. Eu também tinha uma vocação sempre fui mais analítico, então eu também fui para o caminho da engenharia, mas foi um caminho mais meu do que... Mas eu realmente cheguei à conclusão de que a engenharia era o melhor caminho. Apesar de gostar muito do futebol e apesar de pensar às vezes, poxa, como teria sido se eu... Resposta que você nunca vai ter. Nunca vou ter. Mas estou muito feliz com a vida que eu construí, então é só uma curiosidade, né? Tem um conceito que eu amo muito na parte do desenvolvimento humano, que é o profissional outlier. Aquele profissional acima da média, fora da curva, que se dedica. Alguns vão trazer para o lado mais estatístico, 80-20 de Pareto, que 80% dos nossos melhores resultados, e o resto você já sabe. Para você, o que faz um profissional ser acima da média, pela experiência, pela sua jornada? Ótima pergunta. Eu acho que esse é um tema que a gente discute com alguma frequência. Eu acho que tem, né, separando aqui em dois mundos, soft skills e hard skills, né? Óbvio que existe uma preocupação de você ter uma boa formação, de você ter espaço, né, em boas casas, onde você vai ganhar
vivência, ganhar aprendizados que são muito importantes, né? O tempo também vai te dando, trazendo esses aprendizados. Então, acho que tem um lado mais técnico que tanto a parte acadêmica quanto os caminhos profissionais que você escolhe vão te ajudando bastante. Isso te dá uma boa base. Mas isso por si só é suficiente? Na minha opinião, não. Eu acho que o que faz um talento acadêmico eventualmente não ter o mesmo sucesso, né? Ou a mesma jornada do que outras pessoas que eventualmente não tiveram aquela mesma trajetória acadêmica, mas se superaram, acho que tem muito a ver com a atitude das pessoas. E a atitude das pessoas passa por N fatores, né? E eu acho que, principalmente quando a gente montou uma empresa, que você tem que ajudar a construir uma cultura que não existe, que você vai tentar, de alguma forma, trazer elementos que você acha que são importantes para a perenidade da companhia. Eu acho que coisas a gente procurou trazer de uma forma importante que ficaram muito fortes, digamos assim, na minha visão do que vai te dar sustentação ao longo do tempo. Eu acho que um tema que a gente sempre abordou muito é a questão do senso de dono, né? Eu acho que independente da sua posição, do seu nível hierárquico, da área que você atua, esse sentimento de dono, de fazer aquilo que você acredita que você faria se você, né, fosse o acionista, se você fosse o sócio daquela empresa, é algo fundamental. Depois, eu acho que liderar pelo exemplo. E liderar em qualquer ambiente. Quer dizer, você pode ser o analista júnior ali, mas você está liderando um projeto, você está liderando uma atividade. E você, pelo exemplo, você mobiliza as pessoas, você engaja as pessoas, você tira o melhor das pessoas, porque as pessoas veem autenticidade no que você fala, veem verdade no que você fala. As pessoas, de fato, estão mobilizadas porque elas percebem que você quer aquilo, você está querendo construir aquilo, e aí as pessoas se engajam, né? Então, eu acho que essa verdade, essa transparência, essa maneira de engajar as pessoas pelo exemplo é algo que faz muito a diferença. Eu procuro também sempre trabalhar muito com a transparência, com a verdade com carinho, né? Com cuidado, né? Aquela verdade que não é para machucar, não é para... Mas é aquela verdade que vai levar aquele grupo, aquela empresa para um lugar melhor, né? Então, acho que quanto mais transparentes nós formos nas relações, mais as coisas caminham na direção que precisam ser... que precisa caminhar, né? Porque se você... E é natural, a gente está sempre desviando da rota, a gente está sempre errando, a gente está sempre tendo um aprendizado ali, porque... Ainda mais num mundo tão dinâmico como o que a gente vive hoje, a vida é feita de erros e acertos diários, né? E quanto mais a gente for transparente nessa relação, tiver humildade para aceitar os erros, ser transparente, ser honesto nas relações para buscar o caminho da solução e não do culpado e não do... tão melhor. Então, esse conjunto de atitudes, né, é que eu acho que fazem com que a pessoa... de fato se destaque, porque bons profissionais, né, com boas formações, com boas trajetórias, temos muitos. Mas eu acho que quem acaba deixando uma marquinha diferente é quem busca trazer essa verdade, essa intensidade, esse medo de não errar, né? O medo paralisa, né? O Manfio fala muito sobre isso, eu acho que ele tem toda a razão. Quantas vezes a gente está numa reunião, a gente fica quieto, poxa, não vou falar uma bobagem, não vou correr o risco aqui de falar um negócio que todo mundo vai ficar meio assim. A gente fica quieto. Não é falar por falar, mas ter a coragem de se posicionar, ter a coragem de defender a sua verdade, aquilo que você acredita, é importante. Te coloca num lugar diferente, né? Te coloca num lugar de protagonismo, de querer fazer diferente. Então, eu acho que essa atitude que as pessoas, né, podem ter é que constroem, acho que um profissional e até um ser humano, né? Isso vale, a gente fala da vida profissional, mas isso vale para a vida pessoal também, né? Muito paralelo. Acho que as coisas são muito similares nesse sentido. Então, eu acredito muito nisso, né? Óbvio, uma base boa sempre ajuda muito. Mas eu acho que essas competências pessoais, elas acabam te colocando num lugar diferente, na minha opinião. Eu sempre tive a perplexidade dos meus entrevistados, que foram muitos, né? De perguntar para mim, por que você não lê meu currículo? Porque eu não estou interessado no seu currículo. É a última coisa que eu vou ler só para ver se você tem a habilidade que eu preciso. Primeiro eu quero saber o teu potencial, né?
que vem desse lugar de transparência, até que a pessoa começava a agir como um ator ali na minha frente, eu já não... né? E transparência gera confiança. É isso. Né? É Porque isso. transparência gera confiança. Até porque já existe muita coisa não transparente dentro de nós, né? Verdade. Então, muitas vezes as pessoas começam a falar, elas estão falando o que elas acham que é verdade, mas não é bem verdade aquilo para elas, né? Verdade. Elas falam aquilo, é o que elas têm para dar hoje, né? E isso nos conecta ao que a gente chama de autoconhecimento, né? Quanto mais eu sempre promovi isso, você sabe, você me conhece, eu sempre promovi autoconhecimento, né? Na própria Go On tinha lá uma área toda para a gente fazer trabalhos de autoconhecimento, você conheceu lá, tinha uma sala de meditação e tal. Não que meditação só seja autoconhecimento, mas autoconhecimento é uma discussão coletiva e individual de como as coisas funcionam na empresa e como você funciona. E depois de muitos anos eu trouxe isso para a decisão, né? Então, se você perguntar para mim, para que você contrata alguém? Você contrata um profissional para tomar decisões. Ponto. Para que mais? É isso. Porque ele vai falar alto, é uma decisão, né? Porque ele vai investigar, é uma decisão. Se ele vai participar de uma reunião, é uma decisão. Né? Se ele vai falar a verdade, é uma decisão. E nós, seres humanos, não entendemos bem como essas decisões acontecem. Elas são pop-ups, em grande parte. É óbvio, tem uma decisão estratégica, nós vamos sentar aqui e tomar uma decisão, a gente vai avaliar, tá? Uma decisão que se leva tempo, ela tem um peso, entre aspas, maior que as outras. Mas quando a gente entra nas micro decisões, né, Gabriel? Micro decisões invisíveis, no que eu chamo de território invisível, né? Então existe um território invisível que a gente não vê. Então a gente tem que alertar essa pessoa, existe um território invisível que você não está vendo, mas embaixo da mesa tem um tapete, está cheio de coisa aqui embaixo e você não está vendo. Aí você começa a olhar para aquilo, daí começa o processo de autoconhecimento. Aí você entra num território menos invisível, menos reativo e mais ativo. Aí você percebe a sua vergonha, você percebe a sua ira contra o cara que foi contra a sua opinião, você percebe um monte de besteira, né, que te trava, e aí mora o problema. Mas eu não queria ver isso. Eu não quero ver essas feiuras minhas. Não é feiura, é humanidade, né? Não é feiura, é humanidade. Então, quando eu me disponho a olhar, entre aspas, o feio, que não é o feio, você pode chamar de alavanca de crescimento. Você gosta disso, né? Alavanca de crescimento. Criei agora. Então, assim, a alavanca de crescimento é as coisas feias que a gente tem. Então, você olha desse jeito. Putz, olha quantas alavancas de crescimento eu tenho. Mais do que eu imaginava. Com certeza é mais do que você imaginava, porque como seres, né, abundantes, é óbvio que a gente está bem escasso ainda, né? Então, a gente olha para isso. Aí está no território visível, porém desconfortável. Né? Porque você está vendo o que você não queria ver. Então, primeiro você não vê e faz um monte de merda. Aí você fala assim, deixa eu parar de fazer merda. Né? Conseguir falar numa reunião, conseguir entregar minha verdade, como você falou, criar os valores da empresa, ser dono da minha decisão antes de querer, né, agir como ownership. Eu preciso ser dono da minha decisão. Perfeito. Né? E daí eu olho para mim, vejo isso e falo assim, não, quero sair desse terreno aqui que eu tô... Aí eu vou para... Nossa, esse segundo terreno é, ó, a vírgula. Porque dá uma vontade de voltar para trás ali, falar assim, eu não queria saber nada disso, sabe? Aquela coisa de... Aquele desenho antigo, né? Surdo, cego, não quero ver nada, não quero fazer nada, quero viver na ignorância. Não existe mais essa possibilidade. Hoje em dia, essa possibilidade é para loucos. Não existe mais. E aí sim, a hora que você começa a olhar, então você vai entrando no terreno de alta performance, no terreno visível, criativo, né? Aí você fala, uau, eu tô aqui morrendo de vergonha de estar nesse podcast. Mas eu vou ver a minha vergonha e vou estar no podcast. Eu vou decidir estar no podcast, vou decidir falar aqui, decidir falar merda, e se eu falar merda. Paciência, sou humano. Então, isso dá uma libertação, né, Gustavo? Muito grande, Manfio. Isso é uma liberdade que a gente ganha, né? Muito, muito. Especialmente aqui, né, até falando, né, às vezes a pessoa fala, puxa, você não tem problema em falar para público. Eu falei, vocês que pensam, eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu era aquele cara, né, durante, né, o colégio, a faculdade, tímido, não que eu... Mas sempre fui aquele cara que não gostava de estar ali, né, no palco. Mas é uma libertação, na medida em que você vai superando os seus medos, né? Não é que você se livrou deles, eles estão lá.
mas você aprendeu a administrar, né? Você aprendeu a administrar aquela angústia, aquela timidez, aquele medo, né? De fato, que até paralisa em algumas situações. E aí você começa a falar, puxa, é bom, isso te coloca, né? Te abre, né? Situações diferentes. Exatamente. Então, e isso vale muito para o lado profissional, né? Porque em algum grau a gente também tem esse medo de se posicionar, de entrar em algum tipo de embate, né? No sentido do embate de ideias, né? De posições. A gente muitas vezes prefere ficar mais naquela posição, bom, estou aqui, né? Como se não existisse. Como né? se não existisse. E o não existisse, se por um lado te livra de conflitos, também te coloca num lugar mais... não diria mais comum, não é essa palavra, mas de menos protagonismo talvez seja, né? Quer dizer, na medida em que você encara os seus medos, os seus desafios e prefere encará-los de fato do que ficar nessa posição mais de manutenção, você de fato vai abrindo espaços e vale muito para a vida profissional, porque como você falou, né? Num dado momento da sua vida profissional, você é meio que convocado, digamos assim, pelas instituições para tomar as decisões importantes. E as decisões importantes, você vai ter sempre todos os dados disponíveis, todas as informações? Não, né? Você sempre vai se apoiar em dados, né? Na parte analítica, né? Para poder dar sustentação àquilo que você está... Mas você vai ter um grau de incerteza sempre, cada vez mais, né? Num mundo que tem se transformado da forma como se transforma. Então tem aquela questão da atitude, da coragem responsável, coragem, né? Que você precisa se libertar, de fato, de certas amarras que a nossa cabeça constrói, né? A nossa mente poluída. E você sabe que quando você fala de dados, né? Você pode me interromper o que você quiser, tá? Mas a hora que você fala de dados, autoconhecimento é dados. Exatamente. Autoconhecimento é uma base de dados. Está dentro da nossa mente. Se é a mente que constrói a barreira, é ela própria que vai desconstruir. Só que você precisa entender os dados e a gente foge um pouco desses dados. Inclusive, né? Quando a gente pensa nesse processo de libertação, nossas decisões podem gerar prisão, né? E as nossas decisões podem gerar liberdade. Eu acho que é a hora do seu jabazinho do nosso bootcamp, né? Que dia 6 de dezembro... nós vamos ter um bootcamp, fala aí para nós. Decisões que geram liberdades para você que quer ter um ano diferente, mais consciente, sendo protagonista da sua vida. Esses dias me chamaram para um projeto maravilhoso e perguntaram, Gabriel, como que eu faço para ser protagonista da minha jornada? Primeiro, reconhecendo aquilo que você tem de melhor. Segundo, observando as suas decisões. Então, estarei ao lado dessa fera maravilhosa, um grande presente divino que tem me ajudado a refletir o que é liberdade. Há 2 anos eu tô com essa pulguinha atrás da orelha, pensando, poxa, eu sou fechado no trânsito, qual vai ser minha liberdade? Contar até 3, deixar passar ou querer revidar? Gustavo, e pegando aqui um gancho, nós fizemos um estudo lá no mestrado da FGV sobre como as empresas estão perdendo criatividade pela falta da coragem e da escuta. Perfeito. Porque se não tem um ambiente seguro para eu virar para você e falar não gostei, o que acha de nós criarmos aqui um crack the code para arriscar? Pode ser maravilhosamente bom ou pode ser uma Hellman's Trip gigantesca de virar e falar, nossa, Gabriel, nada a ver isso aqui. Eu queria trazer para você esse olhar. As pessoas, elas fazem cursos de oratória, de comunicação, PNL, comunicação não violenta. Qual é a dificuldade do ser humano escutar para entender e não para responder no seu ponto de vista? Não, ótima pergunta. E, de fato, eu entendo que as empresas, de fato, não digo todas, né? Acho que até posso dar um exemplo aqui muito positivo do que a gente está vivendo nas Pernambucanas. Mas, de fato, as empresas muitas vezes não criam esse ambiente favorável para que as pessoas possam trazer toda a sua criatividade, buscar um olhar realmente de transformação, com um olhar evolutivo, né? Não de desprezar aquilo que trouxe a companhia até aquele momento, mas como é que ela continua evoluindo, como é que ela continua sendo relevante num cenário que tem mudado bastante. Vou dar um exemplo do nosso mundo de moda, né? Puxa, olha os players digitais que não existiam aí, muitos deles antes da pandemia, e que hoje são tão relevantes num negócio em que as pessoas falam, puxa, mas moda, né? A pessoa precisa tocar o produto, precisa vestir, precisa... Isso está caindo por terra.
Mas em algum momento as pessoas tiveram espaço para serem criativas, para abusar da criatividade. E algumas instituições, de fato, acho que não criam esse ambiente. Na medida em que você, de alguma forma, pune o insucesso, você não está abrindo um espaço genuíno para que as pessoas possam entregar o seu melhor. Porque nenhum processo evolui de forma importante, de forma perfeita, de forma linear. Ele sempre vai encontrar obstáculos, ele vai encontrar erros, desvios. Tem seus ups and downs, né? Tem os ups and downs o tempo todo. E você tem que, de alguma forma, criar um ambiente que favoreça e que, de fato, preserve as pessoas que têm esse espírito de empreender, de inovar, de ser criativos. Isso, muitas vezes, está no discurso de todas as companhias, mas nem sempre é praticado por todas elas. Eu posso dar um bom exemplo hoje, acho que teriam ótimos exemplos na minha trajetória profissional. Acho que eu sou uma pessoa feliz nesse sentido, porque eu sempre encontrei ambientes muito favoráveis nesse sentido. Mas hoje, pegando o exemplo da Pernambucanas, nós temos hoje uma diretoria de transformação que exatamente, mais do que ela incentiva a organização como um todo a pensar fora da caixa, a buscar na sua zona de atuação um olhar diferente, um processo diferente, uma eficiência maior, um produto melhor. Isso contamina positivamente a companhia, que cria nas pessoas realmente um clima de evolução constante. E aí você cria um ambiente em que, de fato, as pessoas também vão errar e o erro vai ser interpretado como uma forma de ajuste para o acerto. A meritocracia também, acho que as pessoas que também têm essa coragem de empreender nesse ambiente também sendo, de alguma forma, reconhecidas pela organização com relação a isso. Então, eu acho que o ponto aqui as companhias, de fato, elas precisam criar ambientes que proporcionem isso de uma forma genuína, verdadeira. Porque muitas vezes isso fica num discurso, mas um discurso muitas vezes um pouco distante da... eu acho que tem a ver com a atitude das pessoas, sim, né? Você estava falando um pouco mais da questão individual das pessoas, mas eu acho que no ambiente corporativo ela transcende um pouco as pessoas isoladamente. Eu acho que a companhia precisa criar um ambiente favorável para isso. Cultura. Tem que ser cultura, tem que ser genuinamente favorável. Não pode ser algo que na primeira derrapagem, puxa, não podia ser assim. Não, faz parte. Esse é o caminho para a gente chegar num lugar diferente amanhã. O lance da cultura é muito interessante falando em cultura, né? Porque a gente fala de cultura como se fosse algo assim, chego aqui e dou um comportamento para todo mundo e sai fazendo, né? É uma mentira isso, né? Por isso que cultura, todo mundo que aplica cultura nas empresas, fala assim, daqui a um ano tem que fazer de novo. Já ouviu falar, né? Gastei R$1 milhão para fazer esse projeto de cultura, agora vou ter que renovar tudo porque saiu essa pessoa. Porque, né? Porque saiu isso aqui. Mano, uma cultura não muda porque alguém sai, né? Uma cultura, ela é da alma da empresa, vamos dizer assim. Ela é da alma da empresa, né? Construída desde a fundação. Então, quando isso acontece, você fala, uau, por que então que o comportamento não serve? Comportamento é legal, mas é um band-aid, né? Eu brinco assim, o comportamental de uma cultura... Agora, vamos sentar aqui, todo mundo vai ouvir todo mundo. Não estão preparados para ouvir. É isso. Não estão preparados para ouvir. Eles vão fingir que ouve e vão estar criticando na cabeça deles. É isso. A hora que eles entendem o que significa esse lugar de autoconhecimento, voltando para essa palavra, né, de internalização, é como se você não estivesse mais olhando a poça d'água e passasse a olhar o furo no teto. Aí você fala, uau, olha eu aqui julgando aquela pessoa porque ela está falando. A cultura aqui não é essa. Eu sei que eu estou julgando, mas tudo bem. É o meu processo, né, de diluição do negativo, de diluição daquilo que não serve. A hora que a pessoa aceita isso, então ela começa a criar a cultura. Perfeito. A cultura é construída na raiz do ser humano, né, na raiz da decisão humana. Não é uma coisa coletiva. Tem que estar em cada um para ser coletivo. Perfeito. Acho que você tocou num ótimo ponto, porque eu estou falando da companhia criar um ambiente favorável,
E você também tem que criar um ambiente favorável para que essa cultura de fato seja sólida, seja verdadeira, porque é o que o Manfred colocou muito bem, né? A cultura é a transformação, né? Ou é aquela mentalidade que cada um de nós tem e que vai se solidificando, e isso vai dando de fato contornos, vai dando aquela... vai solidificando, né? a dinâmica da companhia. Quantas vezes a gente não critica, não, puxa, mas poderia ser diferente, né? Tal. Mas e você? Você tá agindo diferente, você está pensando diferente? Eu falo por mim, quantas vezes, né, falei de coisas que não estavam tão consolidadas, tão solidificadas em mim. E se não está em você, é difícil que aquilo, de fato, se solidifique como organização. Então, acho que, sim, tem um mundo corporativo que precisa ser construído, precisa ser implantado para que as pessoas se sintam confortáveis nesse sentido, mas acho que tem um trabalho pessoal de cada um de nós de sermos verdadeiros com aquilo que a gente também, né? A história do walk the talk, né? De fato a gente é muito forte, né? E às vezes a gente passa por isso, porque de novo, né? É o ser humano vivendo as suas angústias, os seus medos, as suas indefinições. A gente estava falando, por exemplo, de decisão, né? Quantas vezes a gente não quer decidir assim mais pelo fígado até do que... Porque às vezes você até é convidado a agir um pouco dessa forma, porque a situação... E é um desafio diário, você falar, não, puxa, né, não é isso que... Respirar, né? Respirar, falar, não, puxa, eu preciso aqui, né, entregar, né, a minha melhor versão, no sentido de parar, analisar, tirar o aspecto emocional e responder com um pouco mais de racionalidade. Então são vários desafios diários que nos fazem rapidamente fugir daquilo que a gente gostaria que fosse, ou daquilo que a gente, até nos nossos pitches, né, nas nossas conversas, acaba disseminando para a organização. A gente tem que estar lá revisitando o nosso eu todo dia, né, para garantir essa aderência, digamos assim. E existe um termo que quem cunhou foi o Daniel Goleman, uma pessoa que eu amo, a maneira como ele observa o ambiente corporativo, que é a doença do CEO. Porque quanto mais a pessoa vai subindo no pipeline, fica distante, aí quem se aproxima dá o feedback que ele ou ela gostaria de ouvir, falta às vezes essa troca genuína. É nesse momento que entra um conselho, que entra alguém que tem o olhar de fora para chegar e falar, olha, isso é muito bom, então, isso aqui não serve para nada. Você vê dessa forma, Fernando? Eu vejo, né? Porque assim, de novo, é um caminho... para cima, sem o acompanhamento do pilar de se conhecer. Então, eu vou sempre falar isso, pelo menos de se entender como toma as decisões. Né? Eu sou viciado nessa palavra porque, para mim, é a raiz de todo sofrimento humano e a raiz de todo sucesso humano. Né? É saber como você toma a decisão, o que está acontecendo. Então, assim, o conselho, muitas vezes, hoje está muita gente fazendo curso de... Eu fiz, né? Também sou conselheiro. Também fiz. Né? Então sou conselheiro. Todo mundo é conselheiro. Agora, assim... quando perguntam para mim, você é conselheiro, o que você faz lá? Eu tô aqui para olhar como que o conselho está decidindo, né? Olha, isso aqui com isso não tem a ver. Você disse sim para isso, mas isso aqui não sei se tem sentido para isso. Porque, de novo, se o conselheiro não tem autoconhecimento, fiz outro dia um trabalho no Rio de Janeiro de um cara que assistiu uma minha palestra no conselho, que eu dou aula para o conselho sobre decisões. É só que eu dou esse lugar. Né? Mas a maior parte das pessoas, eles querem o quê? Os conhecimentos técnicos que um conselheiro tem que ter das legislações, não sei o quê. Eu nem posso, porque eu nem sei isso. Minha parte é falar para você assim, cara, antes de você abrir a sua boca, dizer um sim sem medo, um não sem culpa, presta atenção no processo. Porque conselheiro é para dizer sim ou não. Né? Então, não existe talvez. Isso é uma mentira. É sim ou não. O que é um talvez? É um não para construir um sim depois. Mas não existe um talvez. É sim ou não. Para você falar sim ou não, o sim precisa ser sem medo. Ou seja, eu estou coerente, consciente de que eu entendi aquela questão. E o não tem que ser sem a culpa de desagradar o chefe. Porque vai que eu perco meu emprego. Você acabou de dar uma ideia aqui na Pernambucana, você é o CEO lá, e eu fui contra a sua opinião.
Há jeitos de ser contra, né? Há jeitos amorosos até de ser contra. Mas eu não posso largar minha ética. Perfeito. Né? Aí eu estava dando aula e um presidente da... Vou até falar, né, aqui da empresa, porque eles me permitem, o presidente da Catrium. Ele falou para mim, Manfio, eu não dormi à noite. Comecei a ressignificar a minha vida. Catrium é uma multinacional brasileira de alumínio. E ele me chamou, falou, vem cá, quero que você faça esse trabalho pro meu grupo aqui. E eu fui. E ele estava lá na minha palestra de 4h30 o tempo todo. Olha o exemplo, ele não mandou pros caras. Eu pago pau para esses caras. Ele não mandou pros caras. Ele foi lá, assistiu, teve a coragem, a humildade, porque ele é o presidente, é um CEO, né? Não vou citar nome e tal, mas é um CEO. Um cara foda. Então, assim, ele chega e me convida para fazer isso e ele participou o tempo todo. E para mim, esses são os caras que fazem a diferença. O cara que vive, né, na raiz esse lugar de, poxa, se eu sou conselheiro ou se eu sou CEO, ele é os dois no caso, né? Eu preciso entender como as decisões acontecem aqui e aprender a dizer sim sem medo, não sem culpa. Então, acho que isso é importante. E eu só queria... Estou tomando uma palavra um pouco mais, mas assim, queria te falar uma coisa, assim, uma brincadeira, mas é legal. Eu criei uma prática que ela chama Easy. É uma prática Easy, né? Easy, né? Easy. Prática fácil. Nesses momentos que a gente está assim, sem saber o que fazer, ou aquela raiva, aquela vergonha, né? Aquela culpa. Culpa a gente não fala desse termo, né? Não se fala de culpa nas empresas. Tá cheio, né? Só de você começar a se conhecer e ver as merdas que você fez para trás, pronto, a culpa já vai tapar o buraco. Não conhece mais não. Não conhece mais. Ela já chega e te fecha, mano. Larga essa culpa. E aí eu falo assim, easy. O que significa easy? Mano, você tá com uma dúvida, começou a chegar, inspira. Deixa aí o que você já sabe que não presta, o lixo, seus medos, né, naquele momento. Tudo bem que eles te protegeram, para com isso, né? Deixa aí os medos. Sustenta o luto da vontade de sentir culpa, o luto da vontade de sentir raiva. Porque a gente está tão acostumado a sentir raiva, a gente fala que é ruim, mas se a gente não sente, parece que tem algo errado com a gente. Agora eu sou um pastel, não é isso? É verdade. Agora eu virei um pastel, não sinto mais raiva de ninguém. Nossa, mas quer dizer que eu não sou responsável pela minha vida? Então eu não sinto culpa? Mano, sai desse castigo, desse autocastigo. Você não é obrigado a sentir raiva e nem culpa. Você pode se perdoar, né? E entrar, se apaziguar. Então, inspira. Deixa aí o que não te serve. Vive o luto, segurando, e aí sim, expira para o mundo a sua ideia, a sua criatividade, aquilo que há de melhor, sua liberdade, sua confiança, aquele que é amor, né? Então, inspira, deixa aí o medo, segura o luto do medo, porque a gente está viciado em medo, e daí expira o que há de maravilhoso. Essa se chama a técnica Easy. Gostou da minha técnica Easy? Gostei muito, perfeito. Preciso. Você sabe que eu acho que na vida profissional eu estou até tendo mais sucesso. Na vida pessoal, às vezes eu dou umas derrapadas, né? Aliás, é a mesma vida, então você pode botar esse bloco. Pois é. E também tem um tema aqui dos gatilhos, né? Acho que também um aprendizado, pessoal, Sim. é você entender aquilo que de fato te coloca num lugar de não equilíbrio, de não respirar antes de reagir. Eu acho que isso também é um aprendizado. A gente vai entendendo, puxa, essas coisas aqui eu tenho mais dificuldade em lidar. Então, essas eu preciso... Claro. Eu preciso, né, me preparar melhor, eu preciso ter mais atenção. Autoconhecimento. Autoconhecimento, sem dúvida nenhuma. Mas daí o que cura é a prática. Então, isso que você pensou aí, a hora que eu estava falando, não te pertence mais. Você tem esse direito de libertar-se disso aí, que você está pensando. Perfeito. É isso aí, prática Easy, moçada. Anota aí. É interessante nós verificarmos, né, como que no ambiente corporativo, vários executivos do calibre de vocês têm buscado mindfulness, têm buscado o esporte. Eu amo relatos de pessoas que falam que estavam no Ibirapuera e tiveram uma ideia de negócio. Nós estamos desenhando um projeto que vai abençoar muitas pessoas, empresas com muita responsabilidade e treta,
Porque eu mandei um áudio pra ele, eu falei, nossa, tem que mudar essa palavra, mas você tinha que ter falado isso antes. Eu falei, caminhando se faz o caminho. Então tem coisas que, graças a Deus, Perfeito, Gabriel. eu não sabia uma semana atrás. Você pode virar pra mim como decisor e falar, isso tá uma merda, ou vamos tentar. E hoje, conversando com um executivo, ele Só falou... que não pode caminhar muito. Né? É interessante buscar essa viabilidade, porque infelizmente nós vivemos, o Yuval Harari, ele é um grande pensador, ele fala, nós vivemos numa era de muita informação. E clareza é poder. Para chegar naqueles instantes finais, eu estava aqui durante todo esse episódio maravilhoso, relembrando o Jardim de Baixo de Jaú, a cidade onde eu nasci, e lá tem uma sorveteria e tem uma Casas Pernambucanas. Eu estava pensando que lá foi um dos lugares onde minha mãe me levou a comprar uma das minhas primeiras chuteiras. Ó. Olha aí. E teve um momento que eu me emocionei aqui, eu falei, nossa, como algumas empresas, elas têm esse impacto afetivo na vida das pessoas. Esse vínculo, né, com a vida das pessoas, né? Esse vínculo, e eu me sinto muito honrado, Fernando, por você proporcionar esse momento. Eu sou uma pessoa cristã, eu tenho um viés espiritual, estudo teologia, que a generosidade, a capacidade de nós reconhecermos aquilo que Deus nos deu, ser maior do que nós precisamos, e a nossa escolha, a nossa decisão é aumentar uma mesa maior e não um muro. Porque você tem um lugar que você poderia se colocar como uma pessoa excelente, uma pessoa que, sabe, já está bem resolvida. Não, você tem aumentado as suas mesas, você faz isso no Fórum Movon, você faz aqui no Movoncast. Hoje é o Dia Internacional do Podcast. No Brasil, de cada 3 decisões, uma influenciada através de Reels, de Shorts. Inclusive, nós estamos abrindo, né, Fernando, essa possibilidade para pessoas e empresas virem com a gente. E a minha saideira para você, Gustavo, tem a ver com a área que eu amo, que é a área de tomada de decisão corporativa. Uhum. O que faz uma empresa centenária como a Pernambucanas ter excelência operacional? Ótima pergunta, Gabriel. E eu acho que essa é uma pergunta que a gente tenta responder todos os dias, né? Porque eterna. É eterna. Excelência é igual banho, né? Precisa ser diário. Tem que ser diário, tem que ser diário. E tem que ser mesmo, porque... Bom, primeiro porque o mundo é dinâmico, né? O mundo está sempre em transformação. E se você, de alguma forma, não acompanha... E eu acho que isso é muito legal numa empresa como a Pernambucanas. É uma empresa centenária, mas com uma mentalidade de estar sempre se reinventando, sempre buscando se modernizar, buscando formas diferentes de atuar, mesmo num mercado, enfim, que ela tem tanta propriedade, né? Acho que quem não lembra das propagandas da Pernambucanas, aí falando do friozinho, né? Então ela sempre foi destination aí para a parte de lar, principalmente, mas também em vestuário, também em eletro, também tinha mais... tinha um sortimento até diferente, né? Você falou da sua infância, né? De outros produtos que hoje a gente não tem mais. Mas eu acho que essa capacidade de se reinventar todo dia, né? De buscar fazer melhor, buscar fazer diferente. Porque, de novo, o mercado tá diferente. Hoje tem outros players que não existiam um tempo atrás, que hoje tem uma relevância muito grande. Hoje você tem desafios macroeconômicos importantes, você tem desafios de crédito, né? Já que o tema aqui do podcast também é crédito, acho que sempre vale a pena falar do quanto esse mercado se transformou, e até pela oferta excessiva de crédito que a gente assistiu aí nesses últimos anos. É um desafio hoje você dar crédito para que possa ser consumido nas nossas lojas. Então, tem que fazer diferente, porque aquele crédito que você dava há 10, 20 anos atrás, hoje o contexto é outro. Hoje tem outros players, hoje tem mais possibilidades na mão do cliente. Se você não tiver uma oferta diferente, você não vai ser atrativo. Por outro lado, se você também tiver uma oferta muito atrativa, talvez você ajude o cliente a ir para uma situação de inadimplência que você quer evitar. Tudo. Então, o mundo mudou muito. O mundo mudou muito, e se as empresas não tiverem essa preocupação constante de revisitarem, né, a sua operação por completo, onde tem oportunidade, onde tem melhoria, quais são os novos concorrentes, o que eles trazem de aprendizado que a gente precisa incorporar na nossa operação, né? Veja, né, mesmo se a gente pegar moda no Brasil, a participação do digital era muito pequena. Hoje você tem, exemplos como uma Shein,
que têm faturamentos tão relevantes quanto as grandes empresas de capital aberto de moda no país. Então, o mundo mudou muito. E eu acho que o sucesso das empresas e as empresas que vão continuar existindo por mais 100, 200, tantos anos, essa capacidade diária de reinvenção, de modernização, de novo, não é descartar o passado. O passado é o que te trouxe ali. Então, você tem que... Aquilo que são os fundamentos da sua operação tem que estar preservado, mas tem um processo evolutivo constante, diário. E isso eu fico muito contente, porque eu acho que a gente tem nas Pernambucanas esse olhar, né? De uma evolução constante, de uma transformação constante, de uma busca por eficiência, por melhoria, por satisfação de cliente constante. Então, acho que é isso que vai manter a empresa viva e sempre guardando essas relações emocionais com os clientes que a gente tem, né? Eu sou um deles, assim como você, Gabriel. Tá? Aliás, você falou uma coisa interessante, né? Porque, assim, uma das grandes questões do crédito, né? Se eu for pensar, é exatamente esquecer que o crédito é uma relação, né? E não um ato de venda, né? Crédito é uma relação, tá no nome, né? O crédito é uma relação de confiança? Confiança, ó. Tem uma confiança mútua. Sem dúvida. Né? E que relação que existe, você que é mestre nisso, que relação que existe sem comunicação? Então, crédito precisa ser bem comunicado. A relação com o cliente tem que ter comunicação. Agora estão vendo, né, que as URAs, as inteligências artificiais, etc e tal, precisam falar a língua do cliente. Mas sabe o que eu acho interessante nisso, mano? Eu fico assim. Nunca falar, agora a porra da URA. Eu nunca falei, agora a URA tem que falar. Me veio isso de falar aqui, o pessoal pode ficar bravo comigo. Não, eu nunca falei a língua do cliente, nem me comunicava direito com ele, né? Agora o IA vem e tem que falar a língua do cliente. Ótimo, pelo menos o IA fala a língua do cliente. Depois reclamo que o IA não é igual ao ser humano. Para muitas coisas é muito melhor, né? E não é só questão de rapidez, não. É questão de gentileza, de formato, de conexão. O IA está melhor que o ser humano nessas três, para mim, disparado na maioria dos seres humanos que eu vejo conduzindo negócios. O IA não é ansioso, a resposta é rápida, sem ansiedade. Agradece sempre pega um ponto positivo que outro dia reclamaram. Eu falei, eu adoro isso. Ele não deixa de falar o negativo. Posso melhorar. A gente não sabe falar isso. A gente vai, tá errado, não tá bom. É verdade. Né? Então, assim, o IA está mostrando, está dando uma lição no ser humano. Por quê? Porque IA é criação humana? Sim, mas é criação humana num momento de altíssima consciência. É isso, é verdade. Então, não é que ele é melhor que a gente. É que o ser humano, na alta consciência, é muito melhor que IA e tanto que cria IA. Mas no dia a dia que a gente esquece essa consciência e passa por aí que nem robozinho, o IA é melhor, ele supera. Então, esse é o maior desafio humano. Estava falando com o Gabriel agora no almoço. Cara, o mercado de autoconhecimento vai ser o mercado que mais vai crescer diante da inteligência artificial. Então, enquanto um monte de gente está morrendo de medo de IA, e eu entendo muitos que têm trabalhos mais operacionais têm medo de IA, eu acho que é a maior oportunidade de evolução humana que a gente tem. Sem dúvida. Ter um paralelo, olha, isso aqui foi criado no nosso melhor lugar. Eu preciso melhor que... Então eu sou melhor que isso? Mas se foi criado por nós, Eu não sabia que era melhor que isso, né? Eu preciso me conhecer para saber que eu sou melhor. É verdade. E muita gente confunde, por exemplo, meditação com parar de pensar, em autoconhecimento como ver os seus horrores. Não, autoconhecimento é um processo evolutivo maravilhoso, sensacional, que você vai ver muita merda, mas meditar não é parar de pensar. A não ser que você se iluminou, não é meu caso. É não se deixar levar pelos pensamentos. É bem diferente uma coisa da outra, né? Concordo plenamente. Então, você que não deu tempo de você falar, na próxima você vai falar um pouco dessa sua parte espiritual, que é muito legal, não deu tempo hoje. Mas deu para perceber isso nas suas falas, né? Essa coerência, esse lugar humano que você tem na sua vida. Eu busco. Eu acho que a gente hoje, tá muito no piloto automático, né? Seja porque essa agenda digital nos coloca ali, seja porque é um dia a dia cada vez mais intenso e você está ali sempre correndo atrás, né? Para apagar incêndio e tentar... E eu acho que falta a gente, em alguns momentos, parar um pouquinho e ter um tempo de qualidade de uma outra forma, né? Se reconectando às pessoas, se reconectando a você mesmo, se reconectando à sua existência, né? Então,
Eu procuro, eu acho que eu tenho feito pouco no sentido desse lado mais espiritual, que é uma coisa que eu sempre gostei muito, sempre pratiquei muito, e que nesse momento, até em função de toda a turbulência de agendas, aí eu tenho deixado um pouquinho de lado, mas vou voltar. Mas eu acho que assim, eu tenho procurado cada vez mais buscar tempo de qualidade com as pessoas que estão próximas a mim. Eu acho que esse talvez tenha sido o maior aprendizado desses meus últimos anos, né? Às vezes a gente percebe que a gente está lá, mas não está lá, né? Uhum. E hoje eu vejo que isso talvez seja a pior sinalização que a gente pode dar, principalmente para quem a gente gosta. Se você consegue tirar 15 minutos para almoçar de verdade com as pessoas, para conversar, esquecendo o celular, não importa, porque 15 minutos no seu dia, meia hora no seu dia, não é isso que vai mudar a sua vida, do seu ponto de vista profissional. Mas para quem está do seu lado, vai mudar completamente. Exato. Porque as pessoas percebem que você está ali de verdade, né? Você está ali de corpo e alma. Isso para mim tem sido um aprendizado grande. Eu tenho procurado mostrar para as pessoas que as pessoas são importantes para mim. Então... Muito bom. Foi bom? Eu agradeço, Gustavo. Eu agradeço, Fernando. Não vou dizer tchau, vou dizer até logo. Esse é o MoveOnCast. Decisões que movimentam humanos e seus negócios, porque o futuro é escrito por quem sabe decidir, né, Manfio? Decidir é a arte que você coloca na sua vida. Grande, simples assim. Você quer criar alguma coisa, só pode vir de um lugar, decisão. Gustavo, um prazer ter tido você aqui. Muito obrigado. O prazer foi todo meu, pessoal. Obrigado pelo convite. Foi maravilhoso. Obrigado. Já tá nas redes, completíssimo e com cortes. Tamo junto. Esse é o MoveOnCast. Até mais. Até mais. Valeu, pessoal.